Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos, amém? Vê se dá para aumentar só um pouquinho mais do meu retorno aqui, por favor. Obrigado, Jessé. Só pra gente... Obrigado, melhorou 100%. Obrigadão. Bom, irmãos, estamos muito felizes. Pela manhã tivemos um culto abençoado de louvor e adoração, seguido por uma EBD também maravilhosa, empolgante. E agora estamos reunidos na presença do Senhor para ouvir um pouco mais de mais uma porção da palavra do Senhor. Eu queria te convidar, então, sem delongas, a lermos o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 14. Queria sua atenção nessa leitura, porque inicialmente a gente vai ler só alguns versos, porém a gente vai ser conduzido, compreendendo todo o capítulo, o finalzinho do capítulo 10, e a gente vai parar no versículo 1 do capítulo 11, tá? Então, vai do 10, 14 ao 11, 1, ok? E eu queria ler com você alguns versos. Então a gente vai saltar aqui, a gente vai ler do 14 a 16, depois 23 e 24 e por último verso 31. Tá bom? O tema que a gente propôs se chama A Escolha que Revela Quem Você É. A escolha que revela quem você é. A gente vai pensar alguns minutos sobre esse tema, esse texto da palavra do Senhor. Amém? Se você achou, diz descobri. Se não achou, diz fui descoberto. Brincadeira. Sei quem inventa isso. Diz assim a palavra: Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partirmos é uma participação do corpo de Cristo? Agora salta para o 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. E aí o verso 31. Assim, quer vocês comam, bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Bom, irmãos, a gente está numa caminhada maravilhosa na carta de Paulo aos 1 Coríntios e não tem como não pegar esse trajeto de novo com você e a gente relembrar algumas coisas importantes. Para quem não sabe, o capítulo 10 está encerrando uma exposição de Paulo que começou lá no capítulo 8. Então, se você não entende a trajetória, você não entende o que Paulo vai dizer aqui. Na verdade, se você pudesse botar um tema nesses 3 capítulos seguidos, 8, 9 e 10, o tema seria a administração correta da nossa liberdade. Um tema tão caro para a fé cristã que é a liberdade cristã. Um dos primeiros, ou talvez maiores benefícios da fé cristã é que se antes éramos escravos do pecado, escravos dos nossos vícios, escravos dos nossos traumas, dos nossos dilemas, agora em Cristo Jesus somos livres. Nele não há mais condenação, não há prisão, não há cadeia para a gente. Então isso é maravilhoso. Só que Paulo vem advertindo a igreja, porque lá pelo menos um assunto, em um tema, o que a gente chama de assunto controverso, estava afligindo a igreja e causava uma certa confusão na igreja. E aí, no que diz respeito ao uso da liberdade, a igreja dos Coríntios estava um tanto errada. Paulo então vem advertindo desde o capítulo 8. O assunto lá, irmãos, não tem muito a ver com a gente aqui. Eu confesso que é um assunto que causava algum estresse para eles, mas que não causa nenhum estresse para a gente. O assunto era comida sacrificada aos ídolos. Geralmente, ninguém bate na sua porta, né? Te oferecendo 2 quilos de carne oferecida aos ídolos. Geralmente isso não acontece para você. Mas isso acontecia para a igreja aos Coríntios. O meu ponto nessa noite, já pegando aqui esse gancho, é calma. Eu sei que o assunto específico não tem muito a ver com você. Mas o assunto controverso, sim. Se a gente não lida com carne sacrificada aos ídolos, a gente lida com dezenas de outros assuntos controversos, assuntos difíceis de responder, que geralmente não cabe um sim ou não, um pode ou não pode, tenho direito ou não tenho direito, assuntos que a gente precisa aprofundar um pouco mais. Para isso, irmãos, esse texto, ou esses capítulos são valiosíssimos. E aí, então, Paulo prossegue a sua exposição, passando pelo capítulo 9. No capítulo 9, Paulo vai dar o seu próprio exemplo de apóstolo, que ele, no exercício de certos direitos do ministério, ele abre mão desses direitos para
para que então a igreja seja edificada, ou seja, por amor ao evangelho, por amor à causa, por amor aos seus irmãos. Ele que tinha certos direitos, ele abre mão disso por amor à igreja. Então Paulo está ensinando aqui, olha o que eu fiz. Eu tinha direito, mas deixei de fazer para que a igreja seja abençoada. No finalzinho do capítulo 9, Paulo fala daquela corrida da fé maravilhosa que a gente viu aqui. O que é ser um corredor de Cristo? O que é estar nessa carreira, nessa corrida que visa o prêmio, não terreno, não temporal, mas eterno? E aí Paulo vai dizer, olha, corram essa corrida, sejam perseverantes, seja como os atletas que têm zelo, rigor, disciplina. E veja de novo o meu exemplo. Eu esmurro o meu corpo, para que depois de ter pregado a muitos, não venha eu mesmo ser reprovado. Ou seja, irmãos, Paulo está dizendo de novo, veja, nós servimos ao Senhor, nós abrimos mãos de certas coisas, nós santificamos e às vezes até matamos a nossa carne por amor ao Senhor, por amor ao povo do Senhor. Você vai perceber que o argumento é sempre o mesmo. E aí então a gente entra no capítulo 10, lá nos primeiros versos que a gente não leu hoje, mas lemos semana passada, onde Paulo vai dar continuidade a isso e agora ele vai falar sobre o exemplo dos hebreus no deserto. Paulo vai começar dizendo, citando aquele exemplo daquela igreja, digamos assim, do deserto, porque Paulo está preocupado com uma coisa. Paulo está preocupado com os crentes fortes da igreja, os crentes que estão de pé. Na linguagem de Paulo ele diz, aquele que cuida estar de pé, tenha cuidado para não cair. Ou aquele que está de pé, cuide para que não caia. Esse é o argumento forte de Paulo. E é o argumento para esses crentes fortes, que por alguma razão, na caminhada, estavam vendo outros irmãos caídos pelo caminho e estavam de alguma maneira se vangloriando e pensando, olha, eu não caí ontem, eu não caí anteontem, eu não caí semana passada, eu estou de pé. Só que Paulo vira para esses irmãos e diz assim, calma, cuidado. Se você tiver um excesso de autoconfiança, se você confiar mais em você do que em Deus, o que está de pé de hoje será o caído de amanhã. Quem está aqui, se vangloriando por estar de pé, infelizmente estará caído amanhã. Então Paulo vai advertir a igreja mais uma vez por causa disso. E agora, irmãos, para o final do capítulo 10, Paulo encerra todos esses argumentos para de novo voltar ao tema do exercício correto da nossa liberdade. Paulo retoma a questão das comidas sacrificadas. E Paulo então vai mostrar para a gente o que tudo isso tem a ver com a nossa vida. Por que isso é um assunto tão sério? Porque, irmãos, o ponto não é a carne, o ponto não são as refeições, o ponto não é a música que você gosta de ouvir, os lugares que você gosta de frequentar. O ponto não é a roupa que você usa ou a tatuagem que você quer fazer. O ponto sempre foi a comunhão, a adoração e, acima de tudo, o testemunho cristão, não só para a igreja, mas principalmente aos incrédulos. O que está em jogo aqui, irmão, se chama lealdade pactual com o Senhor. E é isso que a gente vai ver em alguns momentos aqui na nossa exposição. Então me acompanhe, verso 14. Em primeiro lugar, escolha sua mesa. Eu falei, o tema é a escolha que revela quem você é. Então a gente vai ver 3 escolhas aqui. A primeira é, escolha a sua mesa. Veja, verso 14 até o 18. Vamos ler de novo. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é participação no corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel, os que comem dos sacrifícios, não participam do altar? Então Paulo está respondendo, irmãos, essa pergunta. Para ficar bem popular aqui, a pergunta é, Paulo, a gente pode ou não pode comer? Vai logo ao ponto, diz logo de uma vez, Paulo. Diz que não, ou diz que sim. E a gente vai lá procurar. Só que Paulo vai mostrar para você que não é simples assim. Não é que seja complicado, mas é que não tem uma resposta sim ou não, pode ou não pode. E aí Paulo vai dizer, olha só, depende. Por quê, Paulo? Porque o problema nunca foi a refeição, o problema sempre foi a comunhão. Grava essa frase, você já gravou 50% do sermão. Vou repetir, o problema nunca foi a refeição, o problema sempre foi a
comunhão. Paulo usa três exemplos ou 3 elementos para provar isso. O primeiro elemento que ele usa é a própria celebração da ceia do Senhor, coisa que nós fazemos mensalmente, e você está acostumado. E Paulo está dizendo, olha, quando a gente se assenta para comer na mesa do Senhor, aquilo é apenas um alimento? A gente está só enchendo a barriga? É isso que ele está dizendo? Não. Quando a gente participa do corpo, do sangue, dos elementos, nós estamos participando do corpo de Cristo. Nós estamos entrando em comunhão com o Senhor. Uma atenção rápida para a palavra aqui, comunhão. A palavra comunhão vai ser repetida algumas vezes, se não me engano, 4 vezes nesse texto. E é uma palavrinha, irmãos, extremamente importante para a gente. A palavra koinonia, que significa em grego literalmente compartilhamento mútuo. Eu sempre gosto de falar de compartilhar usando redes sociais. Sempre falo isso, vou repetir aqui. A gente perdeu a ideia de compartilhar. Vou explicar para você. Por exemplo, se eu faço uma viagem com a minha família e eu posto uma foto e compartilho essa foto com você, você vai dizer assim, o pastor compartilhou sua viagem de férias comigo. Entendeu? Não. O pastor compartilhou a experiência dele com você. O pastor mostrou o lugar bonito que ele estava. Vai profetizando aí, irmão. Vai orando pelo pastor. O pastor mostrou, né, a pousada que ele foi. Olha só, Deus fazendo milagre. Então, o pastor mostrou para você, mas você não experimentou o que a família experimentou. Entendeu? Logo, isso não é compartilhar. Isso é simplesmente exibir, mostrar, não compartilhar. Por quê? Compartilhar, irmãos, significa envolvimento mútuo. Eu faço algo em você e você faz algo em mim. Então, para que você compartilhasse da minha experiência lá nessa pousada maravilhosa, né? Você tinha que estar lá comigo. Deu para entender, irmãos? É por isso que não tem compartilhamento online. É por isso que não tem comunhão online. Só existe comunhão presencial, porque você tem que estar presente no local do culto. Entendeu? Então, a palavra comunhão é caríssima aqui. Por quê? Porque se estamos participando da mesa do Senhor, nós estamos tendo comunhão com o Senhor. E como é que a gente tem comunhão com Cristo? Como? Ele nos dá da sua graça, Ele nos dá do seu amor, Ele derrama sua misericórdia sobre nós, Ele derrama suas bênçãos espirituais sobre nós. E o que é que a gente faz em seguida? Nós devolvemos em louvor, em adoração, em dignidade e honra, irmãos. Isso é comunhão. O segundo exemplo, irmãos, é claro demais ainda. Porque se a gente tem comunhão com o Senhor, quem dirá com o seu povo? Então, ainda no exemplo da ceia, Paulo diz, olha, a gente tem comunhão com o Senhor, mas como é um único pão, nós somos um único povo. Então, veja, não é só uma refeição, tem comunhão também. E Paulo encerra falando do povo hebreu de novo, o povo de Israel. Veja, quando eles comiam sacrifício, eles não participavam do altar? Sim ou não? Ou seja, irmãos, se tem comunhão, tem adoração. Esse é o ponto. Se está tendo comunhão, então alguém está sendo adorado. O que Paulo vai fazer agora é só dizer quem é que está sendo adorado. Lembra, ainda não respondeu a pergunta se pode ou não pode. Segura. E ele vai para outra pergunta. E o ídolo? Como é que eu tenho que pensar os ídolos? É alguma coisa? Tenho que me preocupar? Eu tenho que ter medo do ídolo? Paulo diz de novo, olha, depende. Por que depende? Porque depende de quem está por trás dos ídolos. Veja o que ele vai dizer, me acompanhe, verso 19 ao 22. Ou o ídolo é alguma coisa, final do 19. Ele diz, não, quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham, de novo, comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura, provocaremos o ciúme para zelor do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Claro que não, né? Quem é mais forte do que Deus? Ninguém. Então veja, a primeira resposta é, sim, os ídolos não são nada. Lá no capítulo 8, verso 4, Paulo diz exatamente isso. Gente, calma. Vocês estão com medo de ídolo? Vocês estão se privando por causa de ídolo? Calma, ídolo não é nada. E aqui Paulo está se referindo ao ídolo mesmo fabricado, aquelas estatuetazinhas, aqueles altarizinhos que muitas famílias cristãs, né, no sentido geral da palavra, têm dentro de suas casas, não é isso? Altares idólatras, representações falsas, uma veneração que não beira, mas que deságua em adoração, e se tem adoração, é idolatria.
Paulo está falando a respeito disso. E ele está dizendo, o que essas estatuazinhas têm para a gente? Nada. O que elas são? Absolutamente nada. Só que tem um problema. Qual é o problema? O problema é que o culto a eles é tanto motivado quanto recebido por demônios. Vou repetir. O culto aos ídolos é motivado e recebido por demônios. O que significa isso, pastor? É que, irmãos, isso não saiu da fabricação humana, da imaginação humana. O ponto de Paulo é que esse culto, essa comunhão, essa adoração que rivaliza com o próprio Deus, isso obviamente não vem de Deus, e isso também não foi fabricado pelo homem, isso é fabricado por demônios. E eles não só promovem o culto, como eles também recebem adoração. Porque se eles inventam um culto, quem é que recebe essa adoração no final? Deus? Não, são eles mesmos. É isso que Paulo está dizendo. Segundo, se os demônios estão presentes, então a refeição vira comunhão. Esse é o ponto. É por isso que você não pode sentar na mesa com o demônio e depois sentar na mesa com o Senhor. É por isso que Paulo está dizendo isso. E por isso que Jesus disse em Mateus 6,24, você não pode servir, meu irmão, a dois senhores. Veja, irmãos, a resposta está começando a ter um desenho aqui. Ela está começando a criar forma para aquele povo. Mas calma que vai criar forma para a gente já já. Então, posso comer ou não posso, Paulo? A pergunta é, a comida está envolvendo sacrifício? A comida está acontecendo num lugar onde está acontecendo um culto a essa comida? A comida envolve comunhão com esses ídolos que por trás têm demônios? Se a resposta for sim, a resposta então é não. Você não pode comer, porque mesa pressupõe comunhão, e comunhão está totalmente ligado à adoração. Irmãos, só para lembrar, só tem um que é digno de ser adorado. Senhor dos senhores, Rei dos reis, o nosso Deus, Criador, Sustentador e o nosso Salvador. Ponto final. Ele é Deus ciumento, Deus zeloso, não divide a sua glória com ninguém. E como Paulo mesmo diz, alguém aqui é mais poderoso que ele? Não. Então não é boa ideia rivalizar com o Senhor. É isso que ele está dizendo. Bom, pensa comigo, irmãos. Eu queria, antes de aplicar isso à nossa vida, eu fiquei pensando comigo mesmo. Será, irmãos, que tinha alguém dentro da igreja de Corinto que achava que ele podia comer todo tipo de coisa? Será que tinha alguém dentro daquela igreja, ou daquelas igrejas, achando que podia comer todo tipo de comida em todos os lugares? Lembra que eu falei da liberdade, que é uma bênção? Será que o camarada pensava isso mesmo? Vamos ali comer, na época era assim, né? Vamos lá, vamos almoçar comigo? Vamos, mas onde vai ser o almoço? Vai ser uma quermesse que vai ter no templo de Artemis. Não tem problema não, eu posso ir, eu sou cristão, cara. Não, vamos comer comida, mas vai ter um banquete ali, ou o que sobrou do banquete, no templo de Zeus. Vai ter uns prostitutos cultuais ali, mas fica tranquilo, a gente vai só participar da refeição. Eu fico pensando comigo, será que tinha alguém que pensava assim? É provável que sim. Então, irmãos, eu disse, esse assunto controverso não bate na sua porta, mas outros assuntos batem. Então aqui vai a aplicação para o seu coração. O jeito que Paulo lidou com esse assunto, na minha opinião, serve para todos os outros. Todos os outros. Então escute, 2 conselhos rápidos aqui iniciais para você. Primeiro, busque discernimento espiritual para você ver quem é que está sendo adorado no final das contas. Vou repetir, busque discernimento espiritual para você entender quem é que está recebendo aquela adoração. Irmãos, só algumas perguntas que eu já recebi, a título de exemplo. Pastor, posso comer doce que vem dentro do saquinho? Naquela época certa do ano? Meus filhos podem comer? Pastor, posso ir numa festa dentro do terreiro? Posso assistir uma peça de teatro que foi consagrada a demônios? Posso usar certos adereços simbólicos de outras divindades? Perguntas reais que eu já recebi. A minha resposta clara e objetiva para você será, seguindo, claro, a resposta do apóstolo Paulo, depende. Depende do quê, pastor? Depende de quem você é. Depende de quem você é. Porque se você é um cristão que está aliançado com o Senhor,
que foi salvo por Cristo, pela obra de Cristo, e agora, portanto, Cristo continua fazendo uma obra no seu coração de transformação. E, portanto, você tem uma grande responsabilidade. E qual é essa responsabilidade, pastor? É testemunho. Testemunho. A gente vai falar de testemunho até o final. A tua responsabilidade é testemunhar ao mundo. Não aquilo que você é, mas o que Deus é. Só que o mundo não vê Deus, ele vê você. Entendeu? Então depende. Se você está lutando contra a sua carne, como Paulo esmurrando o seu corpo. Se você tem como objetivo da sua vida salvar, e você deveria ter o máximo de pessoas que você puder, principalmente aquelas que estão perto de você. Então a resposta para você é, depende. Porque se você é esse tipo de pessoa, todas as respostas para essas perguntas, só esses exemplos que eu dei, são não. Não pode, não deve, não se misture, não participe, não corra risco de entrar em comunhão com demônios e, portanto, adorar demônios. Ponto final. Segundo, cuidado para não transformar a sua causa num ídolo. Nós servimos um Deus zeloso. Vou explicar aqui para você. Quando a gente fala de assuntos controversos, nós temos os advogados de plantão. Mas cuidado, irmão, porque na minha vida cristã, geralmente, quem advoga em causa própria tem culpa no cartório. Sim ou não? É assim que você vê lá fora, geralmente é mais ou menos assim. E infelizmente é assim aqui dentro também. Vou citar um exemplo aqui. Imagine um irmão nosso que gosta de bebida alcoólica. Ok? Tem isso como hobby. Tem isso como um prazer. Gosta de experimentar certos vinhos, bebidas quentes, cevada, etc, etc, etc. Ok, irmãos. Ele perguntaria, eu posso beber? Tem algum problema nisso, pastor? De cara, não. De uma certa forma, não, irmãos. Nunca foi pecado beber, sempre foi pecado o excesso da bebida, a mistura disso com certas práticas, a embriaguez e, sobretudo, irmãos, o escândalo que ela provém. Veja, já te dei a resposta toda aqui, mas vamos continuar. Agora imagina que esse irmão, além de ter esse prazer, ele começa então a advogar em causa própria. Ele começa a lutar com isso. Ele brigou com metade da família por causa de bebida. Metade da família dele acha que não deve beber, mas ele acha que deve. Ele brigou com metade da igreja dele que deve beber e o pessoal acha que não deve. Ele brigou na internet, principalmente. Ele gravou vídeo, fez um canal no YouTube e começou a ensinar isso para todos os lados. Entende aqui o ponto? Cuidado, porque isso já virou paixão. E aqui a gente tem um problema. Porque se no início a gente estava tendo cuidado para não adorar demônios, aqui você pode estar adorando você. Cuidado, para não fazer disso uma causa própria e viver por isso. Entende, irmãos? Cuidado, porque o nosso Deus não divide a sua glória com ninguém, muito menos com você. Mas se, em primeiro lugar, a gente tem que escolher a mesa. Em segundo lugar, a gente tem que escolher o nosso estilo de vida. Me acompanhe, verso 23, novamente a gente vai ler. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Irmãos, eu confesso que eu não sabia disso, viu? Descobri estudando, pesquisando e tal, que essa frase famosa da Bíblia, as versões antigas trazem tudo me é lícito, né? Não é isso? Tudo me é lícito. Mas eu não gosto muito dessa palavra, lícito da ideia de legalidade. A tradução melhor aqui é essa, tudo me é permitido. Essa frase era uma espécie de filosofia moral dos corintos. Os corintos, no século I, eram conhecidos por essa frase. Eu não sabia disso, descobri, estou trazendo para você. Qual é o ponto aqui? Isso era um moto da cidade de Corinto. Então, um cidadão comum achava isso. Que, olha, eu posso provar todas as comidas, eu posso cheirar todas as flores, eu posso frequentar todos os ambientes, eu posso, inclusive, estudar todas as religiões, eu posso fazer tudo. Por quê? É tudo permitido. E aí, obviamente, quando essas pessoas se convertem, irmãos, elas chegam no cristianismo, e lembra que eu falei? Um dos primeiros benefícios que você tem é a liberdade. E eles entendem, então, opa, peraí, então não há contradição nenhuma. Se tudo me é permitido, agora eu sou livre em Cristo, então, peraí, isso está certo. Paulo, portanto, está citando, irmãos, um costume daqueles irmãos, daquela cultura, daquela sociedade. Só que aí a resposta de Paulo, irmãos, é maravilhosa, porque o que Paulo está atacando aqui
não é a pretensa liberdade dos coríntios, é a falsa liberdade. E ele diz assim, olha, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, então, nem tudo me é permitido. Por quê? Eu posso fazer tudo? De certa forma, sim. Mas por que você não vai fazer tudo? Porque tem coisas que não convêm para os santos, para aqueles que foram salvos. E Paulo vai explicar isso na segunda frase, onde ele repete, olha, tudo me é permitido, mas nem todas as coisas edificam. Ou seja, só é proveitoso aquilo que edifica. E não sei se você sabe, irmão, mas nesse sentido aqui, toda edificação é para o outro. Lembra que eu falei? Edificação mútua, compartilhamento mútuo. Você é abençoado, mas você abençoa também. Ou seja, toda edificação é para fora de nós. Por isso o verso 24 faz todo o sentido com o verso 23. Porque ele diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim os dos outros. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente que essa pretensa liberdade, esse argumento elitista dos coríntios, na verdade é uma falsa liberdade, porque de liberdade não tem nada. Porque liberdade verdadeira, gente, não é fazer tudo o que se quer. Liberdade verdadeira não é provar todas as coisas, não é acessar todas as coisas, não é frequentar todos os lugares. Até os filósofos entenderam isso, de Platão a Kant. Eles diziam, olha, liberdade não é se fazer tudo o que quer. Liberdade verdadeira é não fazer o que se quer. Porque se você faz tudo o que quer, na verdade você não é livre, você é escravo do seu desejo. Entendeu aqui? Pastor, eu faço tudo o que eu quero, então você está em apuros. Entendeu? Então, se você tiver vontade de pecar, você vai pecar. Se você tiver vontade de olhar para uma mulher, você vai olhar. Se você tiver vontade de acessar sites proibidos, você vai acessar. Por quê? Eu faço tudo o que eu quero. Não. Os filósofos vão dizer, isso é escravidão. Então veja, irmãos, pelo amor de Deus, liberdade não é fazer tudo. Liberdade é fazer tudo o que edifica, e tudo que edifica os outros. Isso é liberdade. No capítulo 6, Paulo citou pela primeira vez esse jargão, tudo me é permitido, mas lá ele deu um outro ensinamento que completa aqui. Ele falou assim, olha, tudo me é permitido, mas não me deixarei ser dominado por nada disso. Veja, irmãos, cuidado, porque a pretensa liberdade, que na verdade é uma libertinagem, ela é, na verdade, uma escravidão. O que Paulo está dizendo é, se você fizer tudo aquilo que você quiser, na verdade você está sendo dominado pelas suas paixões e pela sua vontade. Bom, mas Paulo prossegue, verso 25, me acompanhe. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo o que lhe for apresentado, sem nada a perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro e não da sua própria. A atenção que Paulo dá aqui, irmãos, é caso um crente de Corinto fosse convidado por um incrédulo, o que era provavelmente normal naquele tempo. E o incrédulo simplesmente convidou, como eu falei aqui no início, vamos almoçar juntos, vamos comer lá em casa. E aí, claro, fora de um ambiente de culto, fora de um templo, vai na casa do incrédulo. E aí quando ele chega na casa desse incrédulo, o conselho de Paulo foi muito simples. Olha, é melhor você não saber. Porque se você souber a origem da carne que você vai comer, ou daquela refeição, você tem que pedir licença, pedir desculpa, bater a poeira e ir embora. Então percebe, irmão? Ia ficar muito chato. Ia ser algo muito complicado. Então Paulo fala, vai lá, senta, dá graças a Deus. Ele cita Salmo 24, verso 1, por quê? Porque do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Nesse sentido, irmãos, todas as coisas são de Deus. E você deu graças a Deus por aquele alimento que está em cima da mesa, ponto. Só que imagina que você sentou para comer, você viu aquele prato bonito, imagina aquele frango com farofa. Tá rindo por quê? Não estou entendendo. Você viu aquele frango em cima da mesa, galeto, irmão, estou falando hoje é domingo, é galeto. Você viu aquele galeto bonito, e aí na hora que você vai começar a comer, aí o teu vizinho fala para você de onde que veio aquele alimento. Imagina. Olha, eu consagrei isso aqui a São Jorge.
Eu consagrei isso aqui a outros ídolos. E aí, o que você faz? Você pede licença, pede desculpa, faz o que for necessário, você levanta e sai. É isso que Paulo está dizendo para você, sem rodeios, sendo bem direto. Então, quando Paulo diz, olha, é melhor não perguntar, Paulo não está mandando você ser omisso. Paulo só está mandando você ser coerente. A pior coisa que tem é um crente incoerente. É o que Paulo já disse, ele se senta na mesa do Senhor, ele senta na mesa de demônios, ele frequenta qualquer tipo de lugar, ele faz o que ele quer fazer. É a pior coisa que tem. E veja, Paulo aprofunda, ele fala assim, olha, você tem que fazer isso, inclusive, por causa daquela pessoa que te convidou. Ou seja, inclusive por causa do incrédulo. É incrível isso, irmãos. Por quê? Porque o incrédulo está observando você. E se ele te contou que essa comida é sacrificada, provavelmente ele está te testando. Entendeu? E ele quer saber qual vai ser a sua reação. Veja como Paulo fecha essa parte. Versos 29 ao 31. Pois, porque minha liberdade... Ou melhor, deixa eu ler certo aqui, né? Paulo, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? É isso aqui. Isso aqui é uma tréplica, vamos dizer assim. Se eu participo da refeição com ações de graça, por que sou condenado por causa de algo que eu dei graças a Deus? Isso aqui é alguém rebatendo o argumento de Paulo. É alguém dizendo assim, peraí, se eu já dei graças a Deus, a minha consciência está limpa. Por que eu tenho que ser julgado pela consciência de outro? Irmão, tem gente que pensa exatamente assim. Ei, eu sou cristão, eu conheço a Bíblia, eu tenho conhecimento teológico, eu já superei essas questõezinhas controversas, eu já sei o que eu posso, o que eu não posso, o que é me permitido, o que não é. Eu já sei exatamente o que é pecado e o que não é. Então, por que eu vou ser julgado por outros? Muito mais pelos incrédulos. É assim que provavelmente aqueles irmãos iriam responder e muitos de nós responderíamos. Aí Paulo, então, vira o canhão na direção deles e diz aquele texto, irmãos, que é o texto áureo da Bíblia inteira. Se você nunca decorou nada na Bíblia, decore 1 Coríntios 10, 31. É lindo, impactante. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo para você, cara, olha só, se você vai comer, beber, o que você vai fazer não me interessa. O que me interessa é que toda a sua vida tem que ser dirigida de maneira tal que toda ela redunde para a glória e para o louvor de Deus. Veja, irmãos, é nesse contexto que essa frase aparece. Então, aquelas perguntas, aqueles congressos, eu vivi muitos, que tinham como tema como viver para a glória de Deus. Importante isso, importantíssimo. Mas à luz do contexto que eu apresentei para vocês, está fácil demais responder. Como é que eu vivo para a glória de Deus então, pastor? Ei, com uma conduta que agrada a Deus, mas que também serve os outros. Com uma conduta que agrada a Deus, mas que não escandaliza os outros. Com uma conduta que agrada a Deus, mas que não serve de pedra de tropeço para os outros, inclusive para os incrédulos. Porque lembra que eu disse? O incrédulo vai ver a glória de Deus, não estampada num outdoor, não brilhando de uma forma extraordinária na frente dele, mas ele vai ver a glória de Deus na sua face, todos os dias convivendo com ele. Deu para entender? Façam qualquer coisa, mas façam tudo para a glória de Deus. Aqui, irmãos, algumas pessoas chamariam isso de estilo de vida. E, de fato, a vida cristã tem um estilo de vida. Você só não pode confundir as duas coisas, viu? O cristianismo não é um estilo de vida, mas o cristianismo tem um estilo de vida. E eu vou mostrar para você em 3 passos simples aqui. Primeiro, o estilo de vida não resume a vida cristã. Mas como eu falei, ser cristão tem um estilo de vida. Vou explicar para você. A vida cristã, escute isso, é o resultado da obra completa de Jesus por nós. O estilo de vida é o resultado da obra contínua de Cristo em nós. Deu para entender? Vou repetir. A vida cristã é o resultado da obra completa de Cristo por nós. O estilo de vida cristão é o resultado da obra contínua que Jesus ainda está fazendo em cada um de nós. Ou seja, irmãos, o estilo de vida cristã nada mais é do que a casca
nada mais é do que o resultado da imagem que está sendo projetada lá fora. Estilo de vida cristã é o que os ímpios vão ver. E claro, não estou falando aqui de hipocrisia. Quando a gente fala de casca, eu não estou falando de máscara. Eu estou falando daquilo que é visível. Isso se chama estilo de vida cristão. Segundo, um estilo de vida cristã é exigido pelos incrédulos. Isso mesmo que você ouviu. Coloca isso no seu vocabulário. Geralmente, os mais incoerentes são aqueles que cobram coerência. Sim ou não? É assim na vida inteira. Assim como um bom cobrador é um péssimo pagador. Da mesma forma, alguém incoerente cobra coerência. O ímpio é a pessoa mais incoerente que a gente conhece. Ele diz que ama a mulher, que cuida dos filhos, mas ele tem 2 famílias, ele divide o salário dele no meio, esconde o salário da esposa e faz tudo o que ele quer fazer. Aí, quando você está no ambiente de trabalho, e se você falar um A para ele, ele vira para você e fala assim, você? É ou não é? Quem aqui já viveu isso? Hã? Pior ainda, né? É quando o camarada ouve assim, você? Você é crente? Entende? Eles são os mais incoerentes, mas são aqueles que cobram coerência. Então escute isso. O incrédulo, nesse sentido, é positivo. Ele exige um estilo de vida cristão seu. E não é só o incrédulo que exige, irmãos, é a Escritura que exige. Porque lembra do que eu falei? Nós temos um testemunho a dar. E nesse sentido, irmãos, o nosso testemunho fala muito mais com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Porque você pode falar 1000 palavras, mas se você tiver uma atitude totalmente errada no seu trabalho, não adianta nenhuma palavra você falar. Nenhuma palavra vai entrar no coração do incrédulo. Porque ele vai ver o que você está falando e vai colocar no teste da sua conduta. Aí ele vai descobrir, mais um hipócrita falando comigo. Mais um metido a besta. Ele fala, mas não faz. Ele manda eu fazer, mas ele mesmo não faz. Então por que eu vou ouvir? Entendeu? Mas terceiro, o estilo de vida cristã, irmãos, consiste, já falei, né, mas repito, em agradar a Deus e servir os outros. Por isso, algumas perguntinhas para o seu coração. Como você tem vivido a sua vida? De modo irrepreensível ou de modo irresponsável? Você não tem contado as consequências? Que estilo de vida você adotou? Um estilo meio roqueiro dos anos 60? Meio hipster? Ou um estilo puritano do século 17? Isso não interessa. O que importa é qual estilo de vida o incrédulo está olhando. O que importa, e a última pergunta é essa, o que eles estão vendo quando olham para você? Hein? Responda isso. Mas em terceiro e último lugar, escolha sua mesa, escolha seu estilo, escolha seus mentores. Verso 32, me acompanhe. Não se tornem motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Capítulo 11, verso 1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Outra frase célebre e que você também precisa decorar. Bom, Paulo encerra, irmãos, o versículo tão famoso sobre a glória de Deus, de ver para a glória de Deus de um modo surpreendente, magnífico, um modo maravilhoso. Lembra? Viver para a glória de Deus é ter um estilo de vida coerente com a mensagem que você carrega. É também não servir de pedra de tropeço para os outros. Por isso, agora, Paulo está dizendo, olha, não sirvam de pedra de tropeço, nem para os de fora, nem para os de dentro. É isso que você precisa ser. É assim que você deve viver. Mas ele diz algo aqui, irmãos, que é maravilhoso. Ele fala, veja, tudo isso é para a salvação deles. Tudo que eu faço. E cuidado, porque Paulo disse aqui, ele falou, procuro agradar a todos. Vou passar bem rápido aqui, porque eu sei que você não vai confundir essa frase. Por favor, à luz de todo o contexto que a gente viu, por favor, não pense que esse agradar a todos Paulo está dizendo assim, olha, eu vou fazer tudo o que eles querem. É exatamente o contrário. Aqui, Paulo não está falando deles. Paulo está falando
de si mesmo. É o exemplo pessoal do apóstolo, que deve ser o de cada um de nós. Quando ele diz, olha, eu vivo a minha vida de modo a agradar a todos, ele está dizendo, é isso que é viver para a glória de Deus. Como é que você vive para a glória de Deus? Lembra? Agradando a Deus e servindo as pessoas. Então, quando eu digo que eu procuro agradar os outros, eu estou dizendo que eu estou servindo os outros. E não servindo de pedra de tropeço. É simplesmente isso. Mas então ele diz, tudo isso é para a salvação deles. E aqui, irmãos, a gente reforça o que eu venho dizendo desde o início. O que está em jogo é o nosso testemunho do Evangelho, para salvar o máximo de pessoas que a gente puder. É isso que está em jogo. Paulo deixa isso claro no final. Não sirvam de pedra de tropeço, procurem agradar as pessoas que estão perto de você. Façam todas essas coisas, vivam para a glória de Deus. Não só porque a consciência de vocês está em jogo, mas principalmente porque o testemunho para salvá-los está em jogo. A gente vai retomar isso já já. Mas aí vem a frase célebre, sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Irmãos, isso aqui é prática comum no discipulado cristão, viu? Eu sei que isso aqui está fora de moda hoje, mas isso aqui, vou repetir, é prática comum no discipulado cristão. Na educação cristã, isso aqui é chamado de princípio mimético, que é exatamente o que a gente vem falando até aqui. Ou seja, quando você ensina o aprendiz, ou o discípulo, ou o aluno, não só com palavras, mas com a sua conduta. E aquele discípulo aprende quase que por imitação, ou seja, por observação. Ele viu você fazendo, ele age assim. Olha como ele trata a esposa. Olha como ela cuida dos filhos. Olha como ela tem sempre alegria no rosto. Olha como que essa pessoa sempre está disposta a ajudar as outras. Entendeu? Não foi você falando, foi você fazendo. É isso que vai ensinando. Paulo está dizendo, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Só que a gente tem dois probleminhas aqui, para a gente caminhar para o fim. O primeiro problema, o fato de que não queremos ser exemplo para ninguém hoje em dia. Esse é o primeiro problema. Não sei se você já ouviu alguém perto de você, cristão, dizer assim, não, ó, eu não sou exemplo para ninguém. Quem nunca ouviu essa frase? Hã? Ó, imita Jesus. Eu não. Irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, exclui isso do seu vocabulário. Porque você botou todo o testemunho a perder aqui. É como se você estivesse dizendo assim, olha, faça tudo o que eu falei para você, só não faz o que eu faço. Só não me segue. Siga Jesus. Que história é essa, irmão? Se você é um discípulo de Jesus que está há mais tempo na caminhada, a sua função, por implicação, é ser alguém que vai ajudar outros discípulos de Jesus que chegaram agora na caminhada a chegar na linha de chegada. Deu para entender? Ficou redundante, mas é isso. A chegar na linha final, a chegar no grande prêmio de consolação do Espírito Santo de Jesus Cristo. Esse é teu trabalho. Então como é que você vai virar para o outro e vai dizer, não, imita Jesus, só não me imita, viu? Cuidado, irmãos, porque isso faz parte do testemunho cristão. Dois textos rápidos para você. Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Jesus disse em Mateus 5,16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. O Pai está nos céus, mas o brilho da glória dele está no teu rosto. É isso, irmão. Eles vão copiar você. Eles vão exigir coerência de você, querendo você ou não. Mas em segundo lugar, se não queremos mentores, muito menos queremos ser mentoreados. Se a gente não quer ser exemplo para ninguém, imagina essa pessoa que disse, eu não sou exemplo para ninguém. Você imagina essa pessoa seguindo outro discípulo de Cristo? Você imagina? Claro que não. Ninguém é bom o bastante para ensiná-lo. Ninguém é bom o bastante para aconselhá-lo. Ainda diz assim, olha, eu sigo Jesus. Ok, todos nós seguimos. Mas o exemplo de Paulo precisa desaguar em nós. Deixa eu aprofundar um pouco mais. Aqueles que ainda têm mentores, cuidado.
Qual é o tipo de mentor que você tem? Existem pelo menos 3 mentores. Existem os mentores saudosos, ou seja, os mentores da história. Grandes teólogos do passado, homens de Deus, missionários. Irmãos, aqui vai uma prática muito boa que eu recomendo. Leia a biografia de homens e mulheres piedosas. Faça isso, você vai com certeza ser enriquecido de graça. Você vai aprender com a conduta deles que viveram 300, 400, 500 anos atrás, ou até mais. Segundo lugar, mentores intelectuais. O que é um mentor intelectual? É aquele pregador famoso da internet que eu sigo. São os pastores da internet, que às vezes prestam até ajuda online. E isso não é ruim, irmãos, isso é bom, isso é saudável. Eu tenho também meus mentores intelectuais, tenho meus pastores e pregadores que gostam de ouvir. É bom preencher a semana com coisas espirituais, coisas boas, boas palavras. É maravilhoso fazer tudo isso. Mas calma. Existe um terceiro grupo. O mentor de carne e osso. O mentor que você conhece. O mentor que olha dentro dos seus olhos. O mentor que ele consegue ver a sua vida e você consegue ver a vida dele. Esses mentores são chamados de mentores presentes. Por quê, irmãos? Porque eles não estão longe, não estão na internet, não estão na história. Eles estão caminhando do seu lado. E eu disse, são de carne e osso, têm pés de barro, como esse que vos fala. Tem fraquezas, tem pecados, tem rugas. Mas até isso serve para nos ensinar. Não é? Porque se tropeça, se arrepende, levanta e continua caminhando. Se está fraquinho, busca forças em Deus e continua glorificando a Deus. Se está passando por problema, por dificuldade, por circunstância, está sempre com um sorriso no rosto, de pé, pronto para ensinar a igreja. Entende, irmão? É com esse tipo de gente que a gente tem que aprender. A gente tem que colar do lado. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por favor, vamos derrubar hoje, nessa noite, em nossos corações, que essa é uma frase arrogante. Não é. Essa é uma missão de cada um de nós. Você precisa imitar alguém, mas você também precisa ser imitado. Amém? Que bom que você entendeu. Mas deixa eu encerrar, irmãos, essa pregação, esse chamado, essa advertência. Falando de algo muito simples. Porque se Paulo imita Jesus, e assim como Paulo, nós devemos imitar Jesus para que também sejamos imitados. Então é muito óbvio o que eu vou dizer aqui, mas eu tenho que dizer. Que Jesus, irmãos, é o modelo perfeito de alguém que viveu para a glória de Deus. Tudo que a gente falou até agora, aplicado a Jesus, é perfeito. Veja se não é verdade, Jesus sentou em todas as mesas que você possa imaginar. Jesus sentou nas mesas, mas não era ele que era contaminado, era ele que transformava. Veja, irmãos, que exemplo. Jesus aceitou vários convites. Jesus foi a festas. Jesus foi a banquetes. Jesus bebia e comia. Mas Jesus nunca escandalizou ninguém. Jesus nunca serviu de pedra de tropeço, pelo menos no sentido como 1 Coríntios 10 conta. Nunca, irmãos. Mais ainda, Jesus exerceu a sua liberdade, mas ele foi servo de todos. Veja, irmão, Jesus foi ao templo com 12 anos, provavelmente para fazer o seu bar mitzvah. Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista. O próprio primo fica incomodado. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. Como é que ele vem a mim? João Batista não entendia, mas ele é um nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele veio para obedecer todos os mandamentos. Ele veio para fazer aquilo que você não conseguiu fazer. Então veja, irmãos, ele foi obediente. Ele se rebaixou, ele renunciou. E ele fez tudo isso para servir. Mais ainda, Jesus é aquele que nunca buscou o interesse próprio, mas que sempre estava interessado no bem comum ou no bem dos outros. Sempre. Até quando os seus discípulos estavam mandando embora a multidão, ele estava dizendo, não, eu tenho outra solução. Se você voltar alguns versos antes, você vai ver um versículo extraordinário nesse texto. Porque teve compaixão deles, porque eram ovelhas como sem pastor. Jesus não tratava a multidão como número, irmãos. Ele tratava aquilo como pessoas, como gente,
como seres humanos, caídos sim, mas necessitados da sua graça. Por isso ele multiplica o pão, inclusive 2 vezes. Por isso ele serve, por isso ele tem compaixão. Esse é o Senhor que viveu para a glória de Deus. E veja, irmãos, cada coisa que ele fez, cada coisa que ele falou, redundou para a glória de Deus. Em João 17 ele diz: Pai, tendo completado a obra que me deste a fazer, glorifica-me agora, junto a ti, com a glória que eu tinha contigo, antes da fundação do mundo. Tudo o que ele fez foi para a glória de Deus. Jesus não é como esse exemplo que dei. Façam o que eu falo, mas nunca façam o que eu faço. Irmão, escute isso. Tudo o que ele falou, ele fez. Tudo o que ele te exige, ele te deu primeiro. Sim ou não? Tudo o que ele pede de você, ele primeiro fez. Tudo. Vida de oração, busca diária, contemplação, jejum, estudo da palavra, caminhar com Deus, ser santo, recusar certos convites, não agradar a todo mundo, mas em primeiro lugar agradar a Deus. Tudo isso o nosso Senhor Jesus fez. E é isso, irmãos, que nós precisamos fazer. Eu encerro dizendo que, tem um brilho diferente no teu rosto. Você não pode agir como todo mundo. Você não pode querer adotar o estilo de todo mundo. Você não pode querer se parecer com todo mundo. Tem um negócio diferente em você. Quem aqui já teve a experiência disso? De conhecer alguém totalmente diferente no meio da rua, de ajudar uma pessoa, a pessoa te agradecer, virar para você, apontar o dedo e falar assim: tem alguma coisa diferente em você. Irmãos, é maravilhoso quando isso acontece, não para nossa vanglória, mas para a confirmação do nosso ministério. Não é bom, irmãos? A pessoa fala assim: tem um poder diferente nas palavras que você fala. E isso é verdade, irmãos. Então escute isso, você é alguém que está tendo a imagem de Jesus restaurada dia após dia. Então eu encerro com essa pergunta para você: como que está a imagem de Jesus no seu rosto? Ela está dando para ver? É claro, irmãos, que ela está sendo restaurada. Ela ainda não está totalmente perfeita em você. A imagem e semelhança que tínhamos lá no jardim foi perdida pelo pecado, mas Cristo está restaurando ela dia após dia. Então a pergunta é: o ímpio está vendo tudo embaçado aí? Ou o ímpio consegue ver, mesmo como que um vislumbre, a glória de Cristo através do seu rosto? Ele consegue ver uma coerência entre sua mensagem e sua conduta? Ele consegue ver a caridade e os dons de Deus fluindo do seu corpo? Então, irmãos, glorifique a Deus por isso, porque você está no caminho certo. Você imitou a Cristo, agora está pronto para ser imitado. Mas se por alguma razão você nessa noite se sente, por algum motivo, que eu nem preciso saber qual é, se você acha que o testemunho cristão na sua vida está prejudicado, que a imagem está mais distorcida do que nítida, que você está se transformando mais em pedra de tropeço do que em pedra de ajuda, então, por favor, fique de pé nesse momento. A gente vai encerrar. Pode ficar de pé, por gentileza. A gente vai encerrar louvando a Deus pela nossa caminhada, mas também pedindo perdão, clamando pela sua misericórdia, se arrependendo, mostrando a Deus todas as nossas culpas, confessando os nossos pecados e pedindo a Ele: Senhor, restaura de novo, Senhor. Restaura, Senhor. É isso que nós queremos, irmãos. Nós queremos que o mundo veja a glória de Deus brilhar em nosso rosto. Curva a sua cabeça, oremos ao Senhor.